Oi, pessoal, eu sou a Juliana Ordonhes, sou sócia fundadora da Motus Consultoria. Se é a primeira vez que você está acessando esse canal, esse é o Coaching Tips, muito bem-vindo. O Coaching Tips é um canal para a Motus se posicionar em relação a assuntos voltados para o coaching. Temas, às vezes, que surgem no coaching, o que é coaching, o que não é coaching, enfim, diversos outros que você pode checar aqui no nosso IGTV ou no nosso canal no YouTube. Hoje o tema é o burnout, novamente, mas é o nosso segundo episódio sobre o tema, onde a gente vai falar sobre o que fazer, que ajudas procurar. Então, no primeiro episódio, a gente falou muito de sinais e sintomas, às vezes as dúvidas que acontecem ou os alertas. E agora, sim, você, né, que está em dúvida, a gente fez enquetes, tem pessoas que nem sabem se tiveram burnout, se identificaram às vezes com alguns temas e sintomas, mas não tem certeza. Né? Então, a ideia é assim, como vocês sabem que estão com burnout, né? O que a gente diz, e eu costumo encaminhar, é que muitas vezes a pessoa que está com burnout realmente na crise, muitas vezes ela não sabe, então ela não procura uma ajuda e fala, olha, eu estou com burnout, o que eu faço? Ela não tem essa clareza muitas vezes e ela precisa de um diagnóstico correto. Então, a primeira coisa, gente, é procurar um médico, pode ser um psiquiatra, porque muitas vezes é uma ajuda medicamentosa que é precisa. Às vezes você pode procurar um psicólogo para conversar sobre o assunto, conversar sobre como você está se sentindo emocionalmente. E o que o que é difícil às vezes de saber qual médico procurar, e já me fizeram essa pergunta algumas vezes, é porque o burnout, ele tem um esgotamento, né? A síndrome da burnout, né? Ou síndrome do esgotamento da estafa, a gente conhece muito aqui no Brasil assim, ela também tem os sintomas no corpo físico, além do psicossocial, do social, enfim, mas no corpo físico tem gente que sente perda de concentração, lapsos de memória, crises de ansiedade, uma gastrite, um batimento um pouco mais acelerado por conta de uma ansiedade, algumas dores, né, musculares, pescoço, coluna. Então, muitas vezes a pessoa procura um médico porque ela está com uma dor específica no corpo. Então, às vezes procura um neurologista, pode ser um cardiologista ou um clínico geral, né? Aquele médico que num primeiro momento você se sinta mais confortável, mas se você percebe que no seu corpo tem algo que não está bem, algo que você sabe que não está funcionando muito bem. Às vezes é um primeiro sintoma físico que acontece, que leva a pessoa a um médico, e muitas vezes esse médico encaminha ou para um psiquiatra, ou até para um psicólogo, porque a pessoa está precisando psicoterapeuticamente falar sobre esse assunto, né? E muitas vezes é um caso de medicação, né? Então, sempre procurar um médico, um clínico, se tiver no meio de uma crise, né? Às vezes tem pessoas que sentem diversos aí, né, crises de ansiedade mesmo, de choro, de angústia, e não conseguem lidar, vão direto para um pronto-socorro, para um ambulatório, né? Muitas pessoas passam por um primeiro atendimento mais emergencial assim. Por quê? Quando essa crise, ela realmente, né, ela estoura e você está nesse ápice desse esgotamento, é muito difícil, às vezes, esperar, né, marcar uma consulta, ir num médico, ou às vezes você consegue o contato de um psicólogo para ter uma primeira conversa. Agora, é importante, o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicólogo, ele pode assessorar, facilitar esse processo, né, dessa pessoa poder contar os episódios, contar o que está acontecendo, mas não é ele quem vai recomendar medicação. Medicação, quem só pode, né, prescrever é um médico, né? Então, por isso, o encaminhamento, quando chega nesse nível físico ou um nível, né, de perturbação de sintomas emocionais muito alto, muito elevado, é importante a procura de um psiquiatra ou um clínico, se você tiver com dúvida, mas é importante procurar essa ajuda. E, em paralelo, pessoal, conversar com as pessoas à sua volta. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil falar sobre isso, mas uma vez que você está com um diagnóstico de burnout, ou quase exaustão, ou ansiedade, e o burnout está ligado, né, às condições e ao ambiente de trabalho, é muito importante que se tenha essa conversa, né, com o seu chefe, com colegas próximos, com alguém de confiança, porque é preciso reorganizar uma rotina, identificar que gatilhos às vezes estão potencializando para esse burnout acontecer, às vezes também a situação pessoal como ela está, a qualidade das minhas relações, né, porque ela vai afetando ao redor de convivência daquela pessoa. Quem vive com a gente, ou amigos mais próximos, às vezes percebem, sabe? Oscilações de humor, ou irritação, ou muita raiva, frustração. Perceba a qualidade do seu sono, muita insônia ou não, uma dor física mais forte.
E eu falo atenção a esses sintomas porque às vezes é um só, e você fala, mas isso não é burnout? É uma dor no pescoço? É um batimento mais acelerado? É só um lapso de memória? Mas às vezes é só um alerta. E esse alerta pode te levar a buscar ajuda e agir de forma mais preventiva, não esperando, né, uma crise acontecer, uma doença se instalar. Então, na dúvida, assim, procura um profissional, né, um especialista, um psicólogo para uma primeira conversa, mas para um diagnóstico correto, procura um médico, né? No coaching, na psicoterapia, chegam muitas pessoas que estão nesse quadro de burnout, algumas nem sabem e depois são diagnosticadas e já estão no processo, outras já passaram pela crise e chegam no coaching pedindo ajuda, assim, como que eu me reorganizo? Eu não posso mais atuar naquele volume de coisas que eu estava, sem ritmo, sem momento de descanso, de respiro, né? Então a gente atua muito no coaching com essa contribuição para reorganizar, para a pessoa, às vezes ela chega e fala, nossa, eu quero mudar de trabalho, eu não gosto do meu trabalho, é muito volume, é uma pressão contínua. E aí, com o tempo e com o correto diagnóstico também, clinicamente falando, né, com um médico, essa pessoa descobre, na verdade, que ela gosta muito do trabalho dela, mas ela está tão esgotada que às vezes ela começa a acreditar que nem do trabalho dela ela gosta mais. RHs, líderes, as empresas podem contribuir muito com esse olhar, né, criando condições para que as pessoas conversem mais, programas de bem-estar, para ver se as pessoas estão bem mesmo. Muitas pessoas não falam porque elas têm receio, elas têm medo. E o brasileiro, no geral, aqui a gente falando para o público brasileiro, é muito resiliente e aguenta, às vezes, muito mais emocionalmente ou até fisicamente aquilo que o seu limite permite, né? Porque ele acha que ele tem que aguentar. Então, gente, dúvidas, se essa conversa, né, te fez lembrar ou acionou algo que você queira saber mais, deixa aqui a sua pergunta, escreve pra gente, a gente está super à disposição para esclarecer. A Motos acredita muito, né, e eu, Juliana, que a gente precisa educar, né, o nosso público sobre primeiras causas, sobre o que é, para a gente poder buscar as ajudas adequadas. Então, ao primeiro sinal, busca ajuda, converse, porque você pode estar se prevenindo, né, de uma doença mais séria, de uma crise maior. Tá bom, gente? Então se cuidem, movimentem-se e até breve.